mais um vídeo, mais um tema relevante aí sobre educação. Eu, Silvio Perle, Joyce Pechirilli Perle, minha esposa, Olá. Tiago Pechirilli, nosso sócio, irmão, somos uma família, somos especialistas em educação, há mais de 16 anos aí trabalhando, desenvolvendo, aplicando a educação no nosso Brasil, no nosso país. Então, hoje viemos trazer para vocês mais um tema relevante, que é como melhorar os resultados dos nossos alunos no ensino do idioma inglês. Então, Joyce, especialista em educação, junto com o Tiago, vão respondendo aí as minhas perguntas, e eu vou fazendo o papel de pai, de mãe, de professor, de dono de escola, tirando as dúvidas, para que possamos entregar para vocês um conteúdo relevante, de forma gratuita, e que a gente possa contribuir e ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então eu já vou pedir para você já compartilhar o vídeo, deixar o seu like, que isso vai fazer com que a gente consiga levar a nossa mensagem cada vez mais ao maior número de pessoas possíveis. Então, Joyce, conta para nós, como então melhorarmos o ensino do idioma inglês no nosso país? Bom, primeiro, Silvio, o objetivo, né, deste vídeo é encorajar todas as escolas, todos os professores que formar um aluno dominante, ou melhor, que ele tenha domínio da língua inglesa, não é somente para escolas bilíngues não, tá? Isso é uma possibilidade para qualquer escola que trabalhe a língua inglesa, ok? Então existe também, né, essa questão de que aqui o meu aluno não precisa falar inglês porque não é uma escola bilíngue. Não, essa é a nossa missão. Nós temos um dado aqui que diz que 1% da população brasileira fala inglês fluente e 5% da população consegue se comunicar. Ou seja, em todas as escolas do nosso país existe a disciplina para se trabalhar a língua inglesa, ok? Tá, Joyce, então você está falando que assim, não precisa ser uma escola bilíngue, não precisa ter esses projetos. No inglês da grade curricular já é possível, com práticas, o professor melhorar o nível desse aluno? Olha só, Silvio, que loucura. A partir desse dado, né, que esse dado ele existe desde quando nós começamos a estudar bilinguismo. Como você conseguiu esse dado, Joyce? Conta pra nós. Se você jogou no Google, qual pergunta que você primeira fez? coisa que você jogar no Google, quantos brasileiros falam inglês fluente, tem lá umas 3 fontes. Então fica a dica aí para você fazer a pesquisa aí. Quantos brasileiros falam inglês fluente? Joga no Google. E aí, assim, por que nós sempre fomos inconformados com a qualidade da aula ministrada nas salas de aula da disciplina de língua inglesa? Nossa, que enrolação, né? Não, mas vai... Esse dado sempre nos deixou inconformados, isso há 17 anos atrás, ou seja, não evolui, tá? Sempre nos deixou inconformados, porque toda escola tem duas, que seja 3 aulas da língua inglesa. E esse dado não evolui. Então, o que está acontecendo dentro dessas salas de aula? Quais são as metodologias aplicadas? Quais são as práticas oferecidas pelo professor? O professor tem preparo, tem formação? Alguém está olhando para o professor que está em sala de aula e esse dado não evolui? Esse professor ele tem com certeza uma missão, que é a mesma que a nossa. Ensinar o aluno a língua inglesa, a língua estrangeira. Ele estudou para isso. Só que ele precisa de apoio agora, ele precisa de alguém ajudando. Quais são as práticas que fazem gerar resultados nos estudantes? É esse o motivo do nosso vídeo, tá? Nós estamos, como o Silvio disse, há 16 anos estudando práticas que façam com que o nosso aluno, dentro da sala de aula da disciplina de língua inglesa, consiga dominar a língua. Tá. Então, deixa eu fazer uma troca aqui com o Tiago. Tiago, como nós aprendemos a língua mãe? Silvio, eu vejo que assim, é uma forma muito simples de explicar para as famílias, para os alunos e professores, né? A língua mãe, primeiro ponto, nós aprendemos de forma natural, sem cobranças. Esse é o primeiro ponto que o professor precisa estar atento. Evoluindo, tá? Então, quando você exige uma cobrança em excesso do seu aluno, você cria um bloqueio criativo com que vai fazer com que seu aluno não evolua dentro do idioma. Então, o processo aquisitivo de uma nova língua, falando sobre o inglês,
é que nós tenhamos um olhar muito forte a qualquer tipo de evolução do aluno. Esse é o parâmetro inicial para a gente conseguir medir se o aluno está aprendendo ou não. Complementando a fala do Tiago, que foi muito boa, Silvia, esse é o ponto inicial de tudo. Quando o professor, na sala de aula, entende que a língua mãe, ou seja, a língua portuguesa, nós aprendemos ouvindo a língua portuguesa e acertando e errando através do que eu ouço, do que eu falo, aí nasce o meu domínio da língua mãe. O que acontece na língua estrangeira, na língua inglesa, é que os professores, eles adotam materiais didáticos que foram desenvolvidos para alunos americanos, Entendi. tá? Então, o que esse material traz? Gramática. É como se eu estivesse entregando um livro de gramática da língua portuguesa para um aluno americano aprender a falar português. Ele aprenderia? Não, de jeito E nenhum. o outro ponto, Joyce, muito importante, a sabotagem. Então, o professor não pode sabotar a aula, nem os alunos. Então, a aula de inglês é para ser falada em inglês. Perfeito. Se o processo Tiago. aquisitivo é ouvir o tempo todo o idioma, professor, inglês o tempo todo com seu aluno. Não precisa escolher velocidade, nível, ele precisa estar exposto ao Vivenciar. idioma, à vivência pura. É como no português, né, Tiago? Quando nós começamos a falar com as crianças, com bebês, né? O bebê a gente já começa, ele já está ouvindo, acho que desde a barriga da mãe, né? Ele já começa ali a ouvir o idioma, o português. Mamã, papá, até se transformar em mamãe, ele papai. vai- Ah, não é escrevendo no livro de gramática? Então, entendi, Joyce. Exatamente. Então, assim, acho que o principal pilar dessa temática é Olhar. o aluno, as nossas crianças não estão desde bebês ouvindo inglês para chegar na escola e já aprender gramática, Não é isso? estão. Silvia, quando eu falo de um aluno do ensino médio que nunca teve contato com a língua inglesa falada, não com um livro de gramática, esse aluno, ele é um analfabeto da língua. Qual é o processo da língua mãe? Quando eu sou um bebê, ele precisa ser considerado um bebê neste idioma. E o processo de aquisição da língua é o idioma pelo idioma. Língua portuguesa se aprende com língua portuguesa. Língua inglesa se aprende com língua inglesa. E vocês sabem, gente, eu tenho mais de 10 anos de sala de aula de inglês, né? Eu dei aula de 5 meses a 70 anos, inclusive para alunos semi-analfabetos no português, que vocês sabem aí que depois de um tempo de exposição ao idioma, saíram fluentes, né? Foram viajar com as famílias para outro país para comemorar. Então, assim, esquece a questão gramatical. O foco do idioma é falar. Tem momentos, né? Tem momentos. Vai chegar este momento, vai chegar. Na nossa metodologia que nós usamos na nossa instituição, isso é muito personalizado e é de forma multinível, porque cada aluno tem uma idade, digamos assim, quando o assunto é uma nova língua, né? Eu tenho aquele que acabou de nascer para a língua, eu tenho aquele que já tem 1 ano na língua dentro de uma sala convencional, eu tenho aquele que já tem 2 anos na língua. Então essa sala também é um ponto muito importante. O professor precisa olhar para ela de forma multinível. Nós aprendemos a língua mãe com pessoas falando dominando vários níveis da língua portuguesa. Tiago tem um nível da língua portuguesa, eu tenho outro, o Silvio tem outro, e é assim que os nossos filhos aprendem, com níveis diferentes. Então, é necessário que dentro da sala de aula o professor identifique quem são os seus estudantes, que nível eles estão e como nós vamos gerar conversação, vivência a partir dessa identificação do multinível. Inclusive, Joyce, isso é feito em todas as outras matérias e é imperceptível. Nós temos níveis de matemática dentro da sala de aula. Perfeito, Então, nós temos o aluno que ele entende muito matemática. Nós temos o aluno que é mediano. Nós temos o aluno que tem aí menos facilidade, né? Matemática é uma linguagem, não vamos esquecer disso. Agora sim, tendo empatia com o meu amigo professor, né? Nós somos professores, somos educadores, tendo empatia com o nosso amigo professor. Sabemos que se 1% da população fala inglês, o professor na sala fala, ele tem esse domínio, porque ele faz parte desse dado. E aí que nós entramos, né? Dentro do que a gente...
construindo junto essa forma de fazer em sala, é claro que a gente não pode deixar o professor desamparado. Nós temos que ter algo a oferecer para ele. Então, se nós estamos dizendo que 1% da população fala inglês, que o professor tem que falar inglês na sala para que haja a vivência do idioma, isso não fecha, né? A nossa missão também, depois quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, é formar esses professores. Principalmente. Tem custo? Não, não tem custo, tem missão. Depois a gente fala disso, Sim. né? Mas acho que esse é um ponto de partida, o olhar para a sala de aula. Não é isso, gente. O que nós estamos usando não dá resultado. Estão aqui os dados. Eu vejo o mesmo dado há 17 anos. Ah, mas surgiram tantas metodologias bilíngues. O dado não mudou. O dado não mudou. Essa Ok? botagem, né? Essa botagem, esse enganar o aluno. Com quais mais informações, então, Joyce, Thiago, a gente pode contribuir com esse professor para que hoje ele já possa ter uma mudança de atitude? O que mais de técnica ele pode implementar para transformar essa sala de aula em um recurso mais produtivo? Perfeito, Silvio. Essa semana eu fiz um post, né, no LinkedIn dizendo exatamente um dos pontos que a internet é uma fonte gratuita de conhecimento. Então, como que eu pego a minha fraqueza de não dominar o idioma, a língua inglesa, mesmo sendo profissional da língua inglesa, eu reconheço que eu preciso desenvolver mais no idioma para fazer os meus alunos evoluírem com relação a isso, mas eu posso usar uma ferramenta, as salas invertidas, as videoaulas. Eu posso mandar para o aluno uma sala invertida onde ele vai vivenciar o idioma, ele vai ouvir o professor falando inglês. Eu pego ali o melhor professor da internet, pego vários níveis, um básico, um intermediário, uma de linguagem mais avançada, mando para casa para os meus alunos verem essas 3 situações. O Thiago, que é básico, vai desenvolver com o professor que está num nível não tão avançado, o Silvio a mesma coisa e a Joyce a mesma coisa. Opa, então eu já peguei a minha fraqueza, usei o professor ao meu favor, a internet, a tecnologia, e consegui levar para casa essa vivência, o ouvir e o repetir em inglês, é isso? Isso, e Joyce, um ponto interessante assim, dentro de todo o estudo que a gente fez, metodologia que a gente desenvolve, né, é a questão de randomizar a sala de aula, fazer um ciclo. Então, por exemplo, eu com o nível básico, Silvio intermediário e Joyce super avançada. Eu consigo fazer perguntas para o Silvio e o Silvio me responder. Então, tem uma interação entre 2 níveis, olha que bacana. Perfeito. Só que eu me sinto seguro porque eu estou fazendo as perguntas. O mesmo Silvio para Joyce, que é avançado, irá responder as perguntas do Silvio. E de forma natural. De forma natural. Então, assim, é errôneo, enganoso, que é outro dado, que 80% do tempo de fala de sala de aula seja do professor. Seja do professor. Esse é um dos grandes erros, porque 80% do tempo de fala precisa ser do aluno, para a gente poder ter tempo de atuar, professor, falando como professor mesmo, eu vivenciei isso, para que a gente atue na fala do aluno, na correção de pronúncia, na postura, e incentivar as rodas de conversa. É nisso que o professor tem que estar dentro da sala de aula, mas é óbvio que precisa ter toda uma metodologia por trás para amparar Sim. esse coitado dentro de sala de aula. Você está falando que uma técnica que eu posso aplicar na minha sala seria, como eu não domino tanto inglês, eu mando esses vídeos para casa, os meus alunos vão assistir em inglês, vão trabalhar o listening, o speaking, e no outro dia em sala, eu faço uma pergunta para você, eu já elaborei em casa, o professor solicitou para mim que eu elaborasse uma pergunta em inglês em casa, a partir do vídeo que eu vi, e fizesse essa pergunta em sala para você. Você entendeu totalmente, Joyce. Olha a segurança que o método passa para o professor, né? Então, eu consigo me antecipar e saber quais perguntas os alunos farão uns aos outros. Eu consigo estudar vocabulário antes da aula. E eu tenho um controle maior sobre a turma, porque eles estão trabalhando e eu estou evidenciando. Ótimo, maravilha. Então, são algumas das práticas que nós observamos até hoje aí, né? Driblando, gente, a realidade, tá? Driblando a realidade. Porque a realidade no Brasil, 1% fala inglês. Então, o que adianta uma metodologia que não considere que o primeiro a ser cuidado é o professor? Exatamente. É isso que acontece, né? O primeiro a ser cuidado precisa ser o professor, que precisa ser preparado dia a dia, que é a nossa proposta para ele. Para que ele possa, então, preparar o aluno. Enquanto ele está se preparando, o aluno está se preparando com as salas invertidas e com as práticas que nós temos dentro dessa metodologia, é isso? Sim. Legal.
Legal. Então, assim, Joyce, acho que ficou claro, ficou entendido, mas assim, e como avaliar o aluno? O Thiago falou de multinível, como nós aprendemos o português, com pessoas, conversando com pessoas de vários níveis. Que nível se tem também para qualquer disciplina dentro da escola, matemática, geografia, enfim. Isso depende muito do aprofundamento de cada Sim. aluno. Mas como, falando nessa questão do ensino do idioma, como o professor consegue medir? Como que ele consegue avaliar o nível de cada aluno e ter essa expertise de aproveitar o Legal. conhecimento de cada um? Como que nós pilotamos? Eu, o Thiago e nossa equipe toda, né? No início, nós aplicávamos a metodologia usada por nós, porém, existia a tal da prova. O que que acontecia? O aluno, ele tentava traduzir para a língua mãe, porque ele precisava entender, não vivenciar, para ele responder uma prova. Então, ele se prendia durante essa vivência, essa conversação livre, ele se prendia a ter que traduzir para responder na prova. A partir do momento que nós começamos a fazer a curva de aprendizagem, que é uma outra forma de avaliar, que nos próximos vídeos a gente vai falar, o aluno hoje ele se sente livre para ouvir, para falar, para errar, e aí nasce esse processo de aquisição de uma outra língua, da língua estrangeira, da língua inglesa, né? Então isso é um ponto também que o professor precisa começar a olhar. Se eu tenho uma prova tradicional, uma prova formativa, vai levar o aluno a querer entender tudo, a querer decorar tudo, a querer decorar gramática. Ele só vai ser cobrado por isso mesmo. Evidenciar o acerto e não o erro. Exato. Eu preciso entender verbo to be porque vai cair na prova. Aluno é isso, a gente entende, né? Então você está falando que assim, não se senta em duas cadeiras para aplicar o método. Você escolhe uma vertente e a vertente que tem sido escolhida está entregando esse resultado que a gente viu. É tão simples, a gente vê isso na aquisição da língua mãe. Existe esse processo que a gente põe na língua estrangeira, na língua inglesa? É o mesmo processo? Não existe esse processo todo. Por isso que ao invés de a gente chegar no resultado, a gente mata o resultado, a gente destrói. A gente aprender gramática antes de falar, né? O próprio processo da língua mãe, da língua portuguesa, nos mostra como deve ser para ensinar o aluno a adquirir uma nova língua. Então, aí é algo que é tão importante, Joyce e Silvio, para a vida pessoal, para lazer, para viagem, para games, para comunicação, a gente se torna algo chato, obrigatório, Exato. Pesado, né? Poxa, Exato. inglês é uma mega ferramenta, a gente sabe disso. Exatamente. Uhum. Bom, então são vários pontos Isso. aí. Mas eu fiquei com mais uma dúvida, Thiago. O professor, quando você fala de multinível, muitas vezes o professor ele tem esse cuidado quando chega um aluno, quando ele percebe que esse aluno ele tem um pouco mais de dificuldade, ele está num nível mais abaixo, né? Ele está no nível mais básico. Então, o professor, muitas vezes, ele pensa que ele não deve falar o tempo todo em inglês com esse aluno, né? Ele acha que, com esse aqui eu posso traduzir para ele, eu posso não falar 100% do tempo em inglês. Como que o professor, dando uma dica para um professor, Thiago, o que você falaria sobre isso? O professor, ele deve traduzir ou não? Ele deve falar 100% do tempo em inglês, independente do nível desse aluno? Vou te fazer uma primeira pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço quando eu dou palestras, né, para pais e alunos. O Silvio e a Joyce, eles têm um bebê, o Giovanni, né? E o Giovanni está aprendendo português como? Você traduz português para ele? Não, é português com português. Português com português. Então, assim, professor, inglês com inglês, por favor. Aluno não tem nível no português, ele também não tem no inglês. Então, o primeiro passo, trate o aluno como ele deve ser tratado. Inglês se aprende com o inglês. Tá? Deixa o aluno desenvolver, deixa o aluno trabalhar, estimule o seu aluno a falar inglês como você estimula o seu filho a falar português. Então, se o aluno chegou, professor, eu quero beber água. Oh, how can I say? Drink water. Não precisa ser a estrutura completa. Lembra que eu já falei da gramática. O importante é que ele evolua, que ele evidencie, que ele se sinta confortável em falar. Eu saí da aula falando inglês. Então, para mim, Silvio, o aluno que ele não fala nada de inglês, ele consegue, no processo evolutivo, aprender mais coisas do que o aluno que já fala
inglês. Consegue aprender mais vocabulário, E ele está aberto. o estímulo, né, Thiago, para você também ter esse ambiente bilíngue é importante, né? Esse ambiente que utiliza a língua inglesa. Então, com certeza, dentro de uma sala de 15 alunos, um ou outro ali tem um bom nível. E o professor precisa conhecer para ele cobrar esse aluno, não, in English, please. Né? Para que a gente tenha o professor tenha esse apoio, o aluno também seja esse apoio da vivência na sala de aula. Isso, e também dentro de uma metodologia que permita com que o professor conheça a turma e leve temáticas que eles gostem. Não adianta eu falar de Shakira para uma turma que gosta de heavy metal. Uhum. Isso é muito importante, gente. O aluno precisa entender, dentro do processo linguístico, por que ele vai usar aquilo. Entendi. Correto? Entendi. E Joyce, então assim, eu entendi que assim, toda a metodologia, todo o livro de inglês que é utilizado nas escolas, ele traz uma gramática muito pesada, o aluno ele não nasceu Ele não ouvindo, fala ainda, como ele vai? ouvindo o idioma e repetindo e falando, então ele já começa a gerar um bloqueio ali. Então, como resolver essa situação, Joyce? Então, é um problema que não tem solução? Depende só dessa prática do professor? Ou já existe no mercado algo que já entregue Olha, Silvio, todo esse passo a passo, legal, toda boa pergunta. essa O técnica? professor, ele consegue aplicar essas práticas e ver resultado. Isso eu garanto para vocês, tá? Mas, para quem quer facilitar, nós já temos essa metodologia pilotada há 16 anos, tá? Há 16 anos, com ajustes, acompanhando o aluno, né? Então, não foi algo que foi criado e nós achamos que funciona ou não. Foi pilotado, foi acompanhado e hoje nós temos os resultados comprovados deste aprendizado, né? Então, para quem quer aí facilitar o caminho, para quem quer algo mais mais organizado, um material que vá para casa, que o aluno consiga acessar essas videoaulas já no QR Code, de forma simples e rápida, já pensando em níveis, nós temos esse material, que é o material da linha Exponential, né? E nós temos isso tanto para uma carga horária maior, quanto uma carga horária de 2 aulas, gente, que é para a sala de aula convencional. Muito legal, Joyce. Então, me fala, Joyce, por que só agora nós estamos nos lançando dessa forma, fazendo vídeos, contando sobre a nossa metodologia? Na verdade, Silvio, quando tudo isso nasceu, nunca foi um desejo assim que isso fosse um produto, né? Isso sempre foi algo para atender de forma eficaz o nosso estudante, de modo que ele realmente falasse inglês, que ele tivesse resultado nas 4 habilidades: falar, ler, escrever e entender. Mas hoje, a partir do momento que, desses 16 anos, ajustamos, pilotamos, acompanhamos os estudantes, acompanhamos os professores, e hoje nós vemos o resultado que isso dá, é inevitável querer levar para outras escolas, outros professores e outros estudantes. Ah, legal. Então nós estamos nesse momento, né? Entendi. De agora poder, depois de todo esse trabalho, dividir aí com os profissionais do nosso país. Legal. E Thiago, quem quiser saber mais, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o método, quem quiser receber mais dicas, conta pra gente como que eu faço para me aprofundar mais nos temas. Bacana, Silvia. Para a gente não tomar um bloco no vídeo, né? Uhum. Sigam-nos naquela rede social de profissionais, né? Que começa com L e termina com Jim. Silvio Adriano Perli Neto, certo? Silvio Perli, Silvio meu Perli, Instagram. Silvio Perli. Isso. E Joyce Pechirilli Perli. Isso. E Thiago Pechirilli, porque a gente constantemente coloca dicas, né, sobre engajamento, sala de aula, metodologia, até mesmo empreendedorismo, porque eu vejo que hoje também falta isso no professor, que é algo que a gente treina, né? Total. O empreendedorismo dentro de sala de aula, porque empreendedorismo é diferente de ser um empresário, né? Tá bom. E nós vamos deixar a descrição aqui, um link aqui na descrição, Isso. né? Então acho que também facilita para quem quiser acompanhar um pouco mais. Tem a nossa landing page, então dá para conhecer e ver um pouco mais de perto os nossos resultados, né? Então, queria agradecer a presença de vocês, a atenção de todos. Foi um prazer. E até o próximo vídeo, com mais um tema aí que a gente possa aí tirar as dúvidas e impactar de forma relevante
o desempenho aí dos profissionais que se interessam ou das famílias que se interessam sobre a educação. E Perfeito. vamos juntos mudar esse dado, esse indicador de 1% fala fluente e 5% tem um pouquinho de conhecimento. Tá bom, legal. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Até o próximo vídeo.